Vamos ler então Lucas 22, no primeiro versículo, diz assim: a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, estava se aproximando, e os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam um meio para matar Jesus. Todavia tinham grande receio do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que fora um dos 12 discípulos. Você pode repetir esse versículo comigo? Diga: Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que fora um dos 12 discípulos. Que versículo estranho, ou não? Você acha normal assim Satanás entrar em um dos 12 discípulos? Não, isso aí é normal, pastor. Não, é estranho. Porque o mesmo versículo que diz que Satanás entrou em Judas, diz que ele era o quê, meus irmãos? Não só discípulo. Um dos 12. Por que Lucas faz questão de destacar isso? Ele era um dos 12. Há diferença nisso? Com certeza. Os irmãos devem lembrar da ocasião em que Jesus, no Evangelho de João, é mostrado a nós que Jesus, ele, depois que sua fama se espalhou entre o povo, uma grande multidão de pessoas começou a seguir ele, começou a ir atrás dele. Mas a razão pela qual a grande multidão de pessoas que o seguiam, a razão pela qual elas o seguiam, era totalmente diferente da razão pela qual os discípulos o seguiam. E também a razão pela qual os 12 o seguiam. Então há uma diferença entre o grupo. Haviam grupos diferentes que seguiam Jesus. Havia a multidão, que nesse exemplo de João que eu comentei, que os irmãos devem se lembrar, João nos mostra uma ocasião em que havia, pelo menos, pelo que foi contado, 5.000 homens que foram contados. E João vai dizer que não foram contadas as mulheres e nem as crianças. Então vamos colocar aí por baixo, se for colocar uma mulher correspondente a cada homem, provavelmente tinha mais mulher, eu imagino, mas se for colocar pelo menos uma mulher correspondente a cada homem, esse número já vai para 10.000. Se for somar as crianças, talvez esse número chegue a 15.000. Então vamos colocar aqui por baixo uma multidão que seguia Jesus, de pelo menos 15.000 pessoas. Nessa ocasião que o Evangelho de João nos mostra, é a ocasião em que Jesus está pregando a essa multidão, só que no lugar onde eles estavam, não havia comércio suficiente para onde essas pessoas pudessem ir comprar pão no horário em que chegasse ali o período da noite, para eles terem uma refeição noturna. E aí o tempo foi passando, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: olha, despede essa multidão, porque o horário está passando. Mais ou menos o seguinte: o mercado vai fechar, e aí não vai ter onde comprar comida para esse povo. Então manda eles embora, e aí cada um se vira. É nessa situação que Jesus vai dizer aos seus discípulos: não, de forma nenhuma. Dê vocês mesmos a eles de comer. E aí os discípulos ficam, né? Como? Aí é nessa situação que aparecem lá 5 pães, 2 peixes. E aí Jesus vai fazer um dos sinais assim mais incríveis. E eu peço a você que tente imaginar essa situação. Você está lá, no meio daquela multidão de gente. Que, gente, eu falo aqui 15.000 pessoas, mas a gente não sabe o que é 15.000 pessoas reunidas num lugar só. 15.000 pessoas vai parecer 50.000. A impressão que dá é sempre que tem mais pessoas.
Inclusive a gente foi para a vigília com a van com o Sr. Valdir. Aí, na hora que a gente desceu da van, todo mundo foi na frente, né? Aí eu fui atrás com ele. Ele falou: esse povo todo estava dentro da van? Ele falou: nossa, mas parece que tem muito mais. Assim, quando junta, parece que tem muito mais. Então, imagina você, no meio de um mar de gente assim, que você está vendo Jesus lá. E aí, chega até você, o que ele vai fazer? Senão ele vai dar, tá vindo pão aí para nós. Aí você olha na mão dele, mas peraí, tem 5 pão ali. 2 peixes, o que ele vai fazer? Aí ele levanta para o céu, dá graça, aí você está lá atrás. Você fala: não vai chegar aqui. Quando chegar a mim, já acabou faz tempo. Aí, irmão, Jesus pega um pão, aí dá para uma pessoa e fala para essa pessoa: passa para outra. Aí na hora que a pessoa passa para outra, ela olha para a mão, tem um outro pão na mão dela. Imagina. Pô, mas eu te dei o pão, por que tem outro pão na minha mão? Eu não sei como é que foi, mas imagina o sinal, coisa extraordinária. Aí a outra pessoa, aí imagina, passa para outra para ver o que acontece. Aí corta um pedaço, sei lá, passa para outra. Aí uma fica com pão, aí a outra que deu o pão, na hora que olha para a mão, tem outro na mão dela. Meu Deus, o que aconteceu? E aí chegou a alimentar toda essa multidão a ponto de sobrar. Gente, crente deixa sobrar? Sobrou 12 cestos cheios. Gente, você tem ideia do que é isso? A multidão ficou eufórica. Oh, meu Deus, que coisa incrível. Não, a gente tem que coroar esse cara, o nosso rei. Vai matar a nossa fome. Roma estava deixando o povo morrer de fome. E aí o povo ficou empolgado, E o que Jesus fez? Foi embora. Jesus foi embora, ele não dispensou a multidão. Nessa situação, ele foi saindo assim, foi saindo. Aí foi embora. Na hora que a multidão olha: vamos consagrá-lo a rei, cadê? Sumiu. E aí, depois que a fome apertou de novo, vamos atrás desse Jesus. Aí de novo, aquela leva. Aí vão atrás de um lugar, ele não está, vai atrás de outro, não está. Aí atravessa lá o lugar para onde ele tinha ido, acha Jesus. Isso está em João 6, você pode ler o Evangelho. Aí acha, ufa, te achamos, Jesus. A gente está impactado pelo que o Senhor fez, como é que depois o Senhor vai embora assim? Aí Jesus fala uma das palavras assim mais extraordinárias, foi uma das palavras que saiu da boca de Jesus que me motivou a fazer a obra como pastor, que foi: vocês vêm a mim. Ele vai dizer por que ele saiu fora. Você sabe por que eu fui embora? Vocês vêm a mim por causa do pão que perece. E aí vem a palavra dele: trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que perdura para a eternidade. Aí as pessoas: meu Deus, que pão é esse? Aí a pessoa já começa a pensar: quer dizer que tem um pão que se eu comer eu não vou ter mais fome, Jesus? Que pão é esse, Jesus? E aí Jesus fala, aí ele revela: que pão é esse? O que ele disse que é esse pão? Ele disse: eu sou esse pão. Ah, mas você? Não, a gente quer o outro pão, você não. Jesus disse: eu sou esse pão. Aí na hora que Jesus fala: eu sou esse pão, então, ou seja, vocês têm que vir a mim por quem? Por mim, acabou. E aí ele vai mais longe, aí é onde ele vai trazer uma direção da ceia, porque quem comer de mim terá vida. Aí o pessoal começou a falar: meu Deus, então ele está falando para a gente comer a carne dele, que ele vai falar isso: quem comer minha carne e beber meu sangue. As pessoas começaram a ficar doidas, gente. Meu Deus, que coisa é essa? Ele está falando que a gente vai comer a carne dele, vai beber o sangue dele. Aí o povo começou a fazer o quê? Sair fora. Então tinha essa gente que seguia Jesus, não era discípulo, era seguidor, que
só ia atrás do milagre, era o milagreiro. Na visão deles, Jesus era o milagreiro. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem o povo aí diz que eu sou? Ninguém do povo dizia que ele era o Messias. É um profeta, é João, é sei quem for. Só queria tirar proveito. Ou seja, o que o senhor tem aí, Jesus, para me oferecer? Quero pão, eu sei que o senhor tem pão, vai Jesus, dá aí. E Jesus sabe, meu irmão, o que ele faz com essa multidão? Ele mesmo, quando ele percebe que a multidão foi só por causa disso, ele vai embora. Meu irmão, Jesus sabe os lugares onde ele não é bem-vindo como dizem que ele é. Jesus conhece as pessoas que estão atrás dele, interessadas no que ele tem para dar. Jesus conhece, ele sabe se você está se voltando para ele porque você está interessado em alguma coisa que ele pode fazer por você. Ele sabe, ele conhece. E aí essa multidão começa a ir embora. Então havia uma grande multidão então que seguia ele, aqui seguia ele porque via ele como um milagreiro, interesseiros, que é a grande maioria, não é verdade, meus irmãos? É a grande maioria. Você vê por você mesmo. A gente já, eu digo aqui, todos nós, já não temos muito a oferecer, e quando temos um pouco a oferecer, você já percebe pessoas interessadas a se aproximar de você só pelo que você tem a dar. Então vai ser sempre assim, sempre vai ter os interesseiros. E Jesus ficou cercado de uma multidão de gente assim. Mas ele não queria isso. Ele queria esse tipo de gente perto dele. O que ele faz? Vai embora. Eu não quero esse tipo de discípulo, não. E aí, lá em João 6, eu estou citando porque o texto lá é muito longo, então é importante que você leia. Depois que essa multidão vai embora, vai ser dito que restam discípulos. E Lucas é quem vai nos dizer, no capítulo 10 de Lucas, que dentre, como eu coloquei aqui, no mínimo aí umas 15 mil pessoas, dentre essas 15 mil pessoas, discípulos, Lucas vai dizer que existiam 70. Dentro desses 70, havia um outro grupo ainda mais íntimo, que aí chega no grupo de quem? Dos 12. Judas não fazia parte da multidão, Judas não fazia parte dos 70, que já tiveram grandes revelações do Messias, receberam autoridade de expulsar demônio, de pregar a palavra, de curar enfermos. Os 70 receberam essa autoridade. Judas também não fazia parte dos 70, Judas fazia parte dos 12. Quer dizer que Judas, irmão, ouviu coisas que a multidão não ouviu. Viu coisas que a multidão e os 70 discípulos não viram. Judas fazia parte daqueles 12 que dormia onde Jesus dormia, que comia na mesa que Jesus comia, que para onde Jesus ia, estava lá os 12. Judas fazia parte do grupo que sabia qual era a roupa que Jesus usava, qual era o cabelo de Jesus, o olhar de Jesus, o cheiro de Jesus, o jeito dele falar. Judas fazia parte do grupo que a cada final de dia sua roupa estava suja com as poeiras que voaram das sandálias de Jesus, porque andavam junto dele, colado dele. Judas fez parte dos 12. E o mesmo versículo que diz que Judas fez parte dos 12, diz que quem entrou nele? Satanás. Que coisa estranha. Não é que pode? Da multidão até faz sentido. A multidão era meio perturbada. Dos 70 já não faria sentido, mas dos 12, o que aconteceu, meu Deus do céu? Por que esse versículo aqui aparece para nós? Satanás entrou em Judas, que era um dos 12. Qual a razão para isso? A razão que alguém poderia dizer é o seguinte: bom, pastor, Jesus, inclusive, é quem vai dar uma resposta, e com base nessa resposta, alguns podem chegar à conclusão de que Satanás só entrou em Judas porque Deus determinou. Afinal de contas, o Messias tinha que ser traído.
Então, tinha que se cumprir o que está escrito. Então, fazer o quê? Judas foi o sorteado. Será que foi assim, aleatório assim? Olha que interessante. Eu vou citar para os irmãos esse texto em que Jesus fala sobre o que se perdeu. Eu quero que você ouça com atenção. Está em João 17, versículo 12. Fala assim, ó. Enquanto eu estava com eles, e aqui quando ele fala com eles, ele fala os 12, tá bom? Fala assim, enquanto eu estava com eles, com os 12, eu os protegi e os defendi, e nenhum deles se perdeu. E aí Jesus vai dizer, exceto o filho da perdição. E quem é esse? Judas. Vai dizer, dos 12 eu protegi eles, eu defendi eles, e nenhum deles se perdeu, só Judas, exceto, e Jesus nem fala o nome, ele só fala o filho da perdição. Por que Judas, que fez parte do grupo que Jesus defendia, que Jesus protegia, ainda assim se perdeu? Jesus vai dizer assim, exceto o filho da perdição, repita comigo, para que se cumprisse a Escritura. Opa, então ele está citando aqui, quer dizer que tem algo na Escritura que havia predito que alguém do círculo íntimo do Messias iria se perder, iria trair. Com base nisso aqui, a gente pode considerar o seguinte, bom, Judas se perdeu, Satanás entrou nele, porque afinal de contas estava escrito, tinha que ser ele fazer o quê? Deus é o responsável por isso, foi Deus que disse. E aí eu quero ler para os irmãos as profecias sobre a traição do Messias, porque é o que Jesus está citando, tá, meus irmãos? Jesus está citando aqui. Inclusive, em João 13, 18, quando Jesus vai falar, mais uma vez, em João 13, ele vai falar que ele seria traído. Aí ele vai falar assim, ó, João 13, 18, é necessário que isso ocorra, ou seja, que ele seja traído, para que se cumpra a Escritura. E aqui em João 13, 18, o extraordinário é que o próprio Jesus vai citar qual trecho da Escritura iria se cumprir quando Jesus fosse traído. Olha que incrível, irmãos. Jesus vai citar um texto dos Salmos, escrito milhares de anos antes da vinda do Messias. Davi escreve esse salmo, como nos diz o apóstolo Pedro, pelo Espírito do Messias que estava nele. O Espírito do Messias estava em Davi, e Davi, sem saber quem seria, quando seria, como seria, ele escreve um texto que diz que o Messias, que é atribuído à traição do Messias, e milhares de anos depois, Jesus cita esse texto e o fato acontece exatamente como havia sido profetizado. Isso é um dos motivos pelos quais, irmãos, a Bíblia, como nos diz o apóstolo Paulo, toda a Escritura eu falei esse texto domingo passado, eu perguntei e vocês não responderam. Complete a frase aí. Toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. Por quê? Como pode alguém, imagine só, eu peço que você se imagine dessa forma. Imagine você escrever uma coisa hoje, você escreveu uma situação, isso. E aí, você morre, aquilo não acontece, não se cumpre. Passam-se 10 anos, 100 anos, 200 anos, sua família já morreu, seus filhos já morreram, passam 300 anos, 400 anos, 500 anos, 600 anos, 700 anos, 800 anos depois, vamos supor, alguém vem ao mundo e age exatamente conforme você escreveu 800 anos antes. Quem te inspirou na hora de você escrever aquilo? Senão o próprio Deus. Percebe então, irmãos? Veja, Jesus vai falar, isso precisou acontecer para se cumprir o que estava escrito milhares de anos antes. E aí ele vai citar um texto.
João 13,18, ele vai dizer assim: para que se cumpra a escritura. Aí ele cita: aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. O próprio Jesus já nos diz qual é o texto que apontava a traição do Messias. E o texto que ele cita está no Salmo 41, versículo 9. E aí Davi vai falar: até o meu melhor amigo. Olha que coisa, né? Davi escreve isso e sem saber ele estava falando que o Messias é quem ia viver isso aqui. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, também me traiu. É o salmo que Jesus cita. Sabemos que quando Judas vai vender o Messias, vai trair o Messias, ele vai negociar um valor para entregar Jesus. E aí qual foi o valor que os sacerdotes disseram que iam dar para Judas em troca de Cristo? 30 moedas de prata. Zacarias, capítulo 11, versículo 12, é a profecia sobre as 30 moedas de prata. Também, centenas de anos antes, Zacarias tem uma profecia do valor que seria o valor de venda do Messias. E quando Judas vai perguntar para os discípulos, para os fariseus: quanto que vocês vão me dar? Aí os fariseus dão o valor, exatamente o valor que estava escrito na profecia: 30 moedas de prata. Aí você pensa, você consegue imaginar como Deus está fora do tempo? Ele consegue ver tudo antes das coisas acontecerem. É uma coisa incrível, irmãos. Há um exemplo que um rabino deu, incrível, que eu achei muito legal, sobre tempo. Imagine que o tempo esteja a Bíblia aqui, por exemplo. Eu estou na página aqui, 1991. Então imagine que hoje, o dia em que estamos vivendo, seja essa página aqui. Para nós, a outra página ainda não chegou, que no caso vai ser amanhã. Mas Deus tem um livro na mão dele. Ele já conhece o final, ele já conhece o começo, ele conhece o meio. Entende? Deus está fora do tempo. Ele já vê tudo antes de acontecer, ele já viu tudo que aconteceu, ele já sabe tudo que foi feito, ele já fez tudo, ele está fora do tempo. A gente está na página tal, ele já conhece o fim do livro, ele pode voltar, ele pode ir para o fim, é incrível isso. E é isso que acontece. Os fariseus vão dar exatamente o valor que o profeta Zacarias havia profetizado, Zacarias 11:12, que fala assim, ó: se parece bem aos vossos olhos, pagai-me o que é devido, caso contrário não me paguem. Eis que então eles me pagaram o preço de um escravo, 30 moedas de prata. Aí, imagina depois esses fariseus lendo isso aqui: meu Deus, foi a gente que deu. Como ele já sabia que isso ia acontecer? Porque para quem estava fazendo, não estava pensando nisso aqui. Sem saber, as coisas já estavam acontecendo como Deus já havia falado. Há um outro salmo que também é atribuído à traição do Messias. O principal que eu citei é o próprio salmo que Jesus citou, que é o Salmo 41:9. Mas há um outro salmo que também é atribuído a uma profecia sobre a traição do Messias, que é o Salmo 55:12, que fala assim, ó: não é apenas um simples inimigo que me insulta, eu o suportaria. Quer dizer, se fosse um inimigo, eu até aceitava. Não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa, eu dele me defenderia. Mas és tu, meu companheiro, meu confidente e amigo mais chegado, justamente tu, com quem eu partilhava da mais agradável e íntima comunhão. Olha só, és tu em quem eu partilhava da mais agradável e íntima comunhão. E Judas era quem? Um dos 12, os que tinham essa comunhão íntima com o Messias. Quando o Salmo 41, que é o salmo que Jesus cita, diz: até meu melhor amigo em quem eu confiava, que partilhava do meu pão, também me traiu.
Lembram que quando Jesus vai dar um sinal de quem seria o traidor, ele pega um pão e dá no prato, e aí Judas come do mesmo prato? Mas eu quero chamar a sua atenção para um seguinte, irmãos. Agora presta atenção aqui para você entender isso aqui. Vamos lá, presta atenção. Se então já havia sido profetizado que o Messias seria traído, eu te pergunto, Deus pode culpar Judas por tê-lo traído? Se já havia sido escrito que o Messias seria traído, e que isso teve que acontecer para que se cumpriu o que está escrito. Vamos lá, vamos polemizar aqui agora. E aí, o que você acha? Deus poderia culpar Judas? O Henrique disse que sim. O Henrique é assim, na lata, né? Ele já fala logo. Ele já entregou. Eu nem sabia que está no comentário. Olha só, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, meus irmãos. Vamos lá. A profecia falou o nome de quem ia trair? Diz que o Messias seria traído. Mas quando o Salmo 41 fala, o meu melhor amigo com quem eu partilhava meu pão me traiu, está escrito lá, Judas Iscariotes foi quem me traiu, está escrito? Zacarias fala, pagai-me o preço que vocês querem, está escrito lá, e Judas Iscariotes foi e disse, pagai-me o preço que queres. Não. Quando é dito, o meu melhor amigo em quem eu compartilhava mais íntima comunhão foi quem me traiu, está escrito o nome dele? Em alguma profecia está escrito o nome? Então, meus irmãos, embora foi profetizado que o Messias seria traído, Deus jamais determinou quem faria isso. Se foi Judas quem fez isso, então algo da parte de Judas aconteceu para que ele se encaixasse nesse papel. Olha que doido isso. Poderia. Agora, ele ia usar outro. Mas pensa. Eu quero citar para os irmãos um comentário rabínico que retrata a mesma situação, mas com o evento da escravidão dos egípcios. Irmãos, só um parênteses aqui. Independentemente da resposta que você deu, o importante é esse raciocínio aqui, tá bom? Então não tenha medo não de errar, meu irmão. O importante é você pensar, é você caminhar junto comigo. Veja, eu vou citar para os irmãos um comentário que fala sobre uma situação semelhante, mas que aconteceu com o povo de Israel. 400 anos antes dos egípcios escravizarem os hebreus, em Gênesis 15, Deus aparece para Abraão e diz assim, Abraão, o teu povo, a tua descendência será escrava no Egito. E aí isso ocorre 400 anos depois. Abraão já estava morto, seu filho já estava morto, seu neto já estava morto. 400 anos depois é que o povo hebreu vai ser levado para o Egito para ser escravo. E aí esse comentarista faz essa mesma pergunta. Deus poderia culpar os egípcios por terem escravizado os hebreus, se foi Deus quem disse que os egípcios iam fazer isso? Deus poderia culpá-los? Nós vamos observar que Deus vai culpá-los, porque Deus vai fazer pragas vir sobre o Egito por causa deles terem escravizado os hebreus. Aí imagina os egípcios chegando para Deus e falando assim, poxa, mas foi o Senhor que falou que isso ia acontecer, como é que agora o Senhor nos pune por isso? E aí esse comentarista vai partir desse questionamento. Eu quero que você ouça com atenção esse comentário. Está no livro Iluminando o Retorno. Diz assim, consta na Torá, né, na lei, um decreto de Deus de que os judeus, de que os hebreus seriam escravizados pelos egípcios. Se era um decreto do Senhor, como os egípcios podiam ser cobrados por sua maldade? É a pergunta que eu fiz para você. E aí ele dá a mesma resposta.
O Rambam, que é quem vai fazer esse comentário, que é um dos maiores comentaristas da Torá, ele diz: o Rambam responde a essa questão explicando que Deus não determinou qual egípcio especificamente iria subjugá-los. Cada indivíduo tinha o livre arbítrio de se comportar de forma correta e benevolente. Deus tampouco estabeleceu qual faraó seria perverso. Ele, o faraó, por sua própria vontade, submeteu-se a esse papel. E por isso foi impedido de se voltar. Deus escreveu o que iria acontecer com o povo de Israel, mas não disse quem faria. Assim como não há decretos, isso aqui é importante, aí vem o resumo, né? Assim como não há decretos sobre quem será um perverso ou sobre quem será um justo. A natureza, o normal, é que haja bons e maus, mas não há um decreto especificamente sobre quem será bom e sobre quem será mau. A opção é de cada um. Cada um dos egípcios que fez mal ao povo de Israel, se não quisesse fazê-lo, tinha a opção de escolher. Deus não decreta sobre uma pessoa específica que ela fará o mal. Apenas decreta a situação, sem especificar seu agente causador. Como nós vamos observar, inclusive, dentre os egípcios, pessoas que agiram com misericórdia com Israel. A filha de Faraó, por exemplo. Ela era uma egípcia, mas ela não agiu com maldade com o povo de Israel. Os egípcios que agiram com maldade para com o povo de Israel, eles se submeteram a isso por sua própria maldade. Então havia algo neles que os fez se encaixar nesse papel da história. E quando Jesus vai dizer para os discípulos, um de vocês, ele está na mesa com os discípulos e aí ele joga na mesa, um de vocês vai me trair. Oh, meu Deus, aí começa, né? Quem vai ser? Olha que interessante, eu vou citar para os irmãos, no Evangelho de Mateus, é dito que Judas, que engraçado, Jesus solta isso na mesa, e aí Judas diz: acaso seria eu, meu mestre? Por que ele perguntou? Por que ele não falou, pode ser outro? Por que ele pergunta, acaso vai ser eu? Já estava dentro dele. Não, assim, os evangelhos dizem que os discípulos ficaram preocupados em saber. Mas olha que interessante. Judas vai dizer assim, acaso seria eu? Olha o que Jesus responde. Sim, tu o declaraste. Quem declarou? Ele mesmo. Você disse. Eu não determinei. Você determinou. Você acabou de declarar isso. Quer dizer então que até o momento em que Satanás vai entrar em Judas, quer dizer então que não poderia ter sido Judas. Poderia ter sido qualquer outro. É na ocasião em que depois disso Satanás vai entrar nele. Não sei se antes ou depois, tem que ler lá o relato de Mateus. Mas eu quero que você preste atenção nisso. A princípio, quando Judas fala, acaso vai ser eu? Jesus diz. Quem disse isso? Você disse. Então quem está no poder de quem determinar se você vai ser justo ou se você vai ser perverso? Você mesmo. O que você fala? O que você decide? O que você quer ser? Não vem com essa história não, pastor, é porque o diabo entrou em mim. Não, o diabo só entrou em Judas, porque antes disso Judas havia decidido ser o perverso da história. Jamais havia sido predito quem seria o perverso do povo, do grupo. Judas se submeteu. Olha que interessante. Aqui em Lucas 22, vai dizer que é só aqui, que é o período aqui, já na crucificação de Jesus. Daqui para frente, irmão, já vai começar a crucificação de Jesus. Então até aqui, quantos anos mais ou menos assim Judas tinha andado com Jesus?
né? Os irmãos sabem quantos anos foram o ministério de Jesus? Que ele começou com 30 até 33 e pouco. Uns 3 anos e meio por aí. Pelo menos uns 3 anos, Judas andou com Jesus. Só que Satanás vai entrar nele no final da história. O que Judas vai fazer daqui para frente, sim, é porque Satanás entrou nele. Mas o que ele fazia daqui para trás era de responsabilidade de quem? Dele mesmo. E sabe o que João vai nos dizer? Dentre os, né, haviam funções específicas dentre os 12. Né? A série The Chosen, ela mostra um pouco bem isso. Então tá lá os 12. Quando os 12 tinham que fazer alguma missão em alguma cidade, tinha custo, irmão. Você acha que os anjos desciam assim toda hora, aí abria uma mesa assim na frente dos 12 e dava de comer para eles? Ou Jesus vivia igual um mendigo, caído no chão, comia, ficava pedindo esmola aí para os outros? Não. Lucas vai nos dizer que haviam mulheres ricas que bancavam. Então imagina, semana que vem eu vou lá para Cafarnaum. Quanto que é essa viagem aí? Que é a comida dos 12, é a hospedagem dos 12, é tudo. Aí a Lucas vai nos dizer que mulheres ricas financiavam. Mas quando chegava alguém para Judas, já entreguei. Mas quando alguém chegava para Jesus e falava assim: Jesus, quero financiar seu ministério. Estou aqui, vou trazer para os valores de hoje. Estou aqui com 10 mil que eu quero dar para a viagem que vocês vão fazer. Aí Jesus falava assim: dá na mão de quem? De Judas. Quem administrava as ofertas? João vai nos dizer que era quem? Judas. Dá na mão de Judas. Aí chega lá a pessoa, vamos supor que eu não disse: Jesus, eu quero ajudar aí a viagem de vocês. Fala com Judas. Aí eu vou lá até Judas. Aí eu dou lá 10 mil. Judas, estou aí para bancar a viagem. Que Deus abençoe, amém, tal. Aí Jesus chega, temos que ir para a viagem e tal. Judas, vê aí o que vai precisar para gastar. Jesus, está faltando aqui, não vai dar não. Como assim não vai dar? O rapaz lá falou que ia ajudar, mas ele ajudou só com 1.000. Cadê os outros 9? Ele roubava. João 12 vai dizer que Judas roubava. Só que lá em João 12 não diz que Satanás entrou em Judas. Ele roubava por quê então? Ele mesmo. Eu quero que você imagine como é que foi a história de Judas. Vou começar a seguir ele é o Messias, eu creio nisso. Aí começa a seguir. Aí Jesus chega para ele: você vai cuidar da bolsa. Aí chega a primeira oferta. Judas, pode cuidar aí da bolsa, administra aí. Imagina a tentação. Por que surgiu no coração de Judas o desejo de roubar o dinheiro da oferta dos discípulos? Meu Deus, como é que surge o negócio dele? Coração perverso. Veio da onde essa vontade? Satanás não tinha entrado nele, veio dele. Mas imagina que ele ficou ali naquela luta, né? Pega ou não pega? Rouba ou não rouba? Irmão, não conseguiu. Só gente boa, né? Tinha. E olha que incrível. Jesus, se a fraqueza do cara é dinheiro, Jesus põe ele para cuidar do quê? Do dinheiro. Jesus faz isso direto com a gente, irmão. Se você não tem muita paciência, Jesus vai botar você junto com uma pessoa que vai te encher a paciência. É para tratar onde você é ruim, meu irmão. É para tratar onde você é ruim, meu irmão. Então, o seu problema é dinheiro? Eu vou pôr você para cuidar do dinheiro. Eu vou cuidar disso daí. Aí Judas, Judas não conseguiu. Porque aí imagina, pegou a primeira vez. Irmão, pegou a primeira vez, para pegar uma segunda é mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Pegou a primeira vez, aí Satanás já, é aquele ali. Aí Satanás se aproxima. Certamente Satanás ficou esperando o momento de entrar em Judas. É verdade. Achou em Judas.
É dito que quando Satanás deixou Jesus, depois de Jesus tê-lo vencido na tentação, é dito que ele saiu até uma próxima oportunidade. Então ele ficou procurando. Então imagina, Satanás também não sabia, irmão. Mas quem deu lugar dos 12 ali, que foi uma falha de caráter, não foi um pecado assim, de uma fraqueza pessoal, foi uma falha de caráter, roubou, mentiu, porque certamente teve que mentir, para dar conta lá do que entrava. Então, Satanás, opa, eu acho que eu posso entrar nesse aqui. Só que ele não entrou de imediato, ele foi se aproximando, ele foi rodeando. Mas Judas, pelo que então nos parece, na história dele, que quando chega em Lucas 22, ele já está por completo corrompido, irmão. Agora, o pequeno espaço que Satanás podia ocupar, agora Satanás já podia ocupar tudo. Sabe o que significa, irmão? O que Paulo fala em Efésios 4, 27. Repita comigo: não deis lugar ao diabo. Se Satanás conseguiu possuir um dos 12, porque um dos 12 deu lugar, você acha que se você der lugar ele vai brincar? Eu vou citar essa situação. Vamos lá em 2 Samuel 12. Não entrega não, Henrique. Poxa, meu. Doze. Deixa eu perguntar aqui, tá, Henrique? Não responde não. Eu quero ver os irmãos. É que eu falei isso numa quinta, e como esse menino aqui é rato de igreja, você está sempre aqui. Eu sei. 2 Samuel 12. Daqui a pouco perde a graça, né? 2 Samuel 12. Daqui a pouco eu vou falar assim, Toy. 2 Samuel 12. Vamos lá. Vamos ler aí, ó. Aqui eu só vou contextualizar os irmãos, né? Você pode ler depois no capítulo anterior, que é a situação em que Davi, ao invés de ir para a guerra, ele fica em casa. E aí ele vai, né? Pô, estou em casa, vou para o terraço, ficar aqui, sei lá, à toa. Aí ele viu a Betseba. Viu a Betseba, que era casada com um dos seus soldados, chamado Urias. E agora? Como é que eu vou ficar com essa mulher se ela é casada? O que ele faz? Manda matar o esposo. Ele cria uma situação para o esposo dela morrer. Ele manda uma carta lá para o exército, fala assim, manda Urias ir para a frente da batalha. E aí Urias vai, sem preparo, na hora do vamos ver, Urias morre. Morreu, estou livre, agora posso ficar com Betseba. O pecado de Davi não foi só ter se deitado com Betseba. Eu já expliquei para os irmãos que quando o soldado do povo de Israel ia para uma guerra, a lei de Deus já havia permitido a esse soldado deixar com a sua esposa um get, que é a carta de divórcio assinada. Vai saber se ele volta. Porque se ele não volta, não deixou o get, não deixou a carta, ela não vai poder se casar nunca mais. Mas ele morreu. Como ela vai saber se morreu mesmo ou não? Não sei. Tem que ter a comprovação. Às vezes nem ia saber se morreu ou não. Estava vendo um vídeo hoje da Ucrânia, acontece isso, está acontecendo isso lá. Olha que terrível, isso está acontecendo, é triste demais. A ucraniana lá que trabalha no necrotério, reconhecendo os corpos das pessoas que vão chegando. De repente ela abre lá, o esposo dela que foi para a guerra está morto. Mas e as pessoas que talvez nem nunca vão saber o corpo que ficou lá caído, destruiu tudo, imagina. Então o soldado deixava uma carta de divórcio. Só que Davi sabia que ele não estava morto. Tem validade se ele morrer de fato. Então eu vou dar um jeito de matar ele. Só que Davi, ele tinha mulheres com quem ele podia se relacionar, como rei de Israel. Não, eu quero aquela ali.
Vamos ler então essa história. Aí Natã vai repreender Davi contando uma parábola. Ó. O Senhor enviou seu mensageiro Natã para falar a Davi. Assim que chegou à presença de Davi, lhe propôs um dilema. Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Quem é esse rico? Davi. O próprio Natã vai dizer depois: esse homem és tu. Então olha só, o rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Então o rico aqui é Davi. Entretanto, o pobre nada tinha. Quem é esse coitado aqui? Urias, coitado. Senão uma única cordeirinha. Quem é essa aqui? Betseba, que havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho, ela cresceu com ele, com seus filhos, ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu copo e até adormecia em seus braços. E ele a considerava como carne de sua. Óbvio que aqui é uma mulher que ele está falando, né? Que cordeirinha vai beber do copo do cara? Você dá para a cordeirinha e toma depois? Dorme junto? Ele está falando de uma mulher. No 4. Certo dia um forasteiro chegou à casa de quem? Do homem rico. Mas este não quis lançar mão de uma de suas próprias ovelhas ou de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeira que pertencia ao pobre e serviu quem? Quem é agora esse forasteiro que foi servido por Davi? Veja, já sabemos. O pobre é Urias, a cordeirinha que ele pega é Betseba, só que ele dá essa cordeirinha para satisfazer e para alimentar quem? Um visitante, um forasteiro. Quem é esse forasteiro? A própria vontade de Davi. O pecado, irmão, batendo ali, ó. Tem comida aí. Quando Davi viu Betseba, o que bateu no coração dele? O desejo. Aí Natã vai dizer: podia pegar uma de suas concubinas. Mas o homem rico quis, para satisfazer a vontade daquele forasteiro, ele pegou a cordeirinha do homem pobre. Então, o forasteiro é a vontade pecaminosa. E aqui é interessante. A princípio, o pecado vem como antes disso, forasteiro. O que é um forasteiro, meu irmão? Ele é um morador? Ele está de passagem. Se alguém lhe abrir a porta e lhe alimenta, de forasteiro, ele fica como um visitante. Sabe aquela visita que não vai embora? Fica ali. Viu que foi satisfeito? Aí já começa a tomar conta. Vai para o quarto, vai para a cozinha, começa a abrir geladeira. Quer dizer, de visitante pode virar um morador. Sabe o que é isso, irmão? Se você não reagir logo com uma falha de caráter, com um ressentimento, com uma tentação, a tendência não é isso diminuir. A tendência é isso que, irmãos? Aumentar. Que foi o que aconteceu com Davi. Aumentou. Ele alimentou o forasteiro e ele acabou se tornando visitante. Inclusive os rabinos aqui falam sobre o pecado. O pecado vem como forasteiro, se você o recebe e o alimenta, ele fica como visitante, e se você o mantém, ele fica como morador e te expulsa da casa. Pronto, daqui a pouco é o pecado que te governa. Então imagina isso em Judas. O desejo de roubar veio, ele abriu a porta, satisfez esse desejo. De forasteiro, esse desejo ficou morador, ele se tornou um ladrão. De fato, continuou roubando. Até que, irmão,
aquele desejo que veio a princípio como forasteiro, em Lucas 22, diz que Satanás entrou em Judas. Quer dizer que de visitante, Satanás se tornou o que em Judas? Morador. Ele passou a habitar em Judas. Se isso aconteceu com um dos 12, se você ficar alimentando transgressões, pensamentos malignos, ressentimentos, isso não vai diminuir, isso vai aumentar. Eu quero citar para os irmãos um texto muito interessante também. Olha que incrível isso. Você está aí ainda? Olha só. Apocalipse 20 vai dizer assim: ele prendeu o dragão, diga o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Esse dragão de Apocalipse é a mesma, o quê? A antiga. Quer dizer que em Apocalipse já não é mais uma serpente. Não é outro ser, é o mesmo. Só que no início da Bíblia, o diabo, ele é uma serpente. No fim dela, ele é o quê? Um dragão. Gente, o que aconteceu por uma serpente virar o dragão? O que o Eterno disse à serpente? Tu se alimentarás do quê? Vamos ler. Isso. Abra aí Gênesis 3. Eu quero que você interprete essa serpente com uma interpretação feita por João em Apocalipse. É o diabo. Versículo. Abra aí Gênesis 3. Versículo 14. Então o Senhor Deus determinou à serpente: por que fizeste isso? É maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás o quê? O pó da terra, todos os dias de sua vida. João interpreta essa serpente como sendo quem? O diabo, tá? Então não fique aqui na sua visão a serpente animal. A serpente que João aplica aqui, o significado simbólico dela é o diabo. E é dito que essa serpente se alimentaria do pó da terra. Agora eu quero que você preste atenção em Gênesis capítulo 1. Abra aí, Gênesis capítulo 1. No versículo 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então aqui no capítulo 1 acontece, diga comigo, a criação. Então veja, o homem aqui é criado. E esse homem criado no capítulo 1, ele é a imagem de quem? De Deus. No capítulo 2, leia aí comigo, capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor modelou, diga, modelou o ser humano do pó da... Olha aí, do quê? Pó da terra. Feito argila e soprou em seus narizes no fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Veja, peraí, mas Deus criou no capítulo 1 ou no capítulo 2? As duas coisas. Ele cria no capítulo 1 aquilo que no homem é a imagem de Deus. E o que é que no homem é a imagem de Deus? Sua cara? Sua cara é a cara de Deus? Não. O seu ser divino, sua parte espiritual, seu caráter. O homem foi criado para ter atributos justos, verdadeiros, corretos, como os de Deus. Mas no capítulo 2 não é a criação. No capítulo 1 Deus cria. No capítulo 2 Deus modela. E esse molde que foi feito a partir do pó não é o seu espírito que é igual a Deus, é sua carne, é a sua parte mais densa, é a sua carnalidade. E de qual parte a serpente se alimenta?
moedas do pó da terra, da tua carne. Judas criou uma cobra dentro dele, irmão. Quando ele roubou, era uma cobrinha. Quando Satanás entrou nele, virou um dragão, tomou conta de tudo. Presta atenção nisso. O pecado alimenta os demônios. Fortalece, dá força. Os demônios têm força sobre uma pessoa que vive pecando. Eles têm força. Paulo vai dizer, se tem algo do qual eu tenho que perdoar a igreja de Corinto, eu perdoo logo, para que Satanás não tenha vantagem. Porque se tiver pecado no meio da igreja, Satanás tem força sobre ela. Dá força. Você não precisa ir na esquina fazer um trabalho para Satanás ter força sobre a tua vida. Você só precisa viver pecando. Vive pecando. Vive, se entrega aos pecados, e você vai ver o que Satanás vai fazer contigo. Não brinca não, meu irmão. Ele entrou em um dos 12. O que você acha que ele pode fazer contigo? Veja, aquilo que em Gênesis é uma serpente, em Apocalipse é um dragão, porque de Gênesis a Apocalipse a humanidade só fez o que com essa serpente? Só alimentou. Eu vou citar para os irmãos um texto de Hebreus, só peço que você escute. Hebreus 12 fala assim: vigiai, olha só, vigie, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão. Olha só, raiz de mágoa venenosa. Eu te pergunto, com o tempo a raiz cresce ou diminui? Cresce. Se você não tratar a mágoa, se você disser assim, não, isso aí eu deixo para lá, depois eu vejo, depois eu perdoo, depois você não vai conseguir perdoar, a raiz só vai crescer. Se você perceber falhas de caráter em você, e você não sair do banco do passageiro para o banco do piloto e agir objetivamente nas suas falhas de caráter, Satanás vai encontrar nelas um lugar para ir tomando espaço em você. Você tem que agir. Poxa, eu percebi que o meu coração ficou com inveja, a pessoa conquistou um bem, conquistou uma posição na empresa, e eu não consegui me alegrar com ela. É inveja, eu estou com inveja. Meu Deus, eu tenho que tratar isso. Porque se você não vigiar você, se você não olhar para dentro de você, Satanás vai vigiar, Satanás vai ver, e o espaço que você der a ele não vai se contentar, ele vai tomando espaço. E o que vai aumentando o espaço que Satanás ocupa dentro de alguém são as suas transgressões. Não brinca não, meu irmão. Não brinca não, meu irmão. Vai para Hebreus 3. Para a gente terminar. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3 diz assim, vamos ler a partir do versículo 7. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração deles está sempre se desviando, e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Veja, é a pessoa que é errante no caminho do eterno, ou seja, ela está sempre se desviando. A tendência com o tempo, ela uma hora encontrar esse caminho e se arrepender, ou acontecer o que aconteceu aqui nesse exemplo? Veja, o Eterno vai dizer, como eles estão sempre se desviando, então vão ficar desviados. E eu percebo isso. A gente já está aqui 5 anos, vamos para 5 anos.
Tiveram pessoas que nos acompanharam no começo e com essa argumentação: não, eu não vou me firmar agora, mas depois eu me firmo. Não, um dia eu me firmo. E o tempo passou e o tempo só contribuiu para que essas pessoas só se desviassem ainda mais. Ou você se firma hoje, ou você se quebranta hoje, ou você pede ao Eterno perdão hoje, ou você arranca essa raiz de amargura hoje, ou, meu irmão, amanhã ela vai estar maior. Ou você faz uma faxina no teu coração e arranca qualquer lugar que o diabo possa estar encontrando para ocupar em você, ou, meu irmão, com o tempo ele vai estar tomando toda a tua casa. Porque ele não tem dó não. Ele não tem dó não. Vamos ler no versículo, eu parei aonde? No 10, né? Agora, no 11 a gente leu, vamos ler o 12. Ó. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vocês mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Veja, se a pessoa mantém o coração perverso, no fim o que vai acontecer? Se afastar do Deus vivo. O que aconteceu com Judas? Ele manteve o coração dele perverso. Quantas mensagens, quantos milagres, quantas mesas ele teve com Jesus, e ele foi mantendo o coração dele como perverso. No fim, Satanás tomou conta de vez e ele se afastou. E veja, Judas não encontrou caminho de volta, ele não encontrou arrependimento. Irmão, isso aqui é muito sério. Para algumas pessoas, Deus fecha a porta de retorno. Deus fecha. O mesmo Satanás que entrou em Judas para fazer ele trair Jesus, depois que Jesus já estava sendo levado para a cruz, Judas olha e a ficha cai. Ele entra em desespero, devolve as 30 moedas. Os sacerdotes não os acolheram, não o acolheu, não fez sacrifício para perdoar o pecado dele. Os sacerdotes disseram: não temos nada a ver com isso. Judas saiu dali, foi para um campo e se matou. O mesmo diabo que entrou em Judas para fazer ele trair Jesus, foi o mesmo diabo que depois estava fora de Judas, acusando ele, condenando ele e incentivando ele a fim da sua própria vida. O diabo não tem dó não, meu irmão. Ele não tem dó, meu irmão. O prazer dele é matar, é roubar, é destruir. Então não dê lugar. Não dê lugar. Não, eu estou na igreja. Não, tem gente orando por mim. O que alimenta a serpente é o pó da terra, é a sua carne. E digo mais, isso aconteceu com Pedro também. Pedro ficou dando lugar, Satanás chegou diante de Deus e falou: deixa eu tocar nele, porque ele está com muita gracinha. Jesus vai falar isso: Satanás foi pedir autorização para peneirar você. Você está dando lugar. Satanás foi lá falar com meu pai. Fui eu que não deixei. Mas ele vai dizer assim: eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Jesus não rogou para que Pedro não fosse peneirado. O que acontece logo em seguida? Ele nega Jesus. Ficou dando lugar. Era para ele estar orando, ele estava dormindo. Falou o que não devia. Fica dando lugar, meu irmão. 13, vamos ler aí. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Então, na medida em que eu vou alimentando o pecado, ele vai fazendo o que com o meu coração? Ele vai embrutecendo, ele vai endurecendo, ele vai insensibilizando, até chegar a um ponto em que não há mais retorno. Aí essa pessoa vai morrer no pecado, vai ser condenada, vai ter uma vida terrível e ainda no final dela vai para o inferno. Porque ficou brincando, o pecado embruteceu o coração dela e ela já não mais ouviu, Deus fechou a porta do arrependimento, acabou.
Por isso o Hebreus fala: arranca esse lugar que o diabo está tendo na tua vida quando? Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se você endurece o coração hoje, amanhã ele está mais duro, e depois mais duro, e depois mais duro, e acabou. Foi o que aconteceu com Judas. Entendeu, meu irmão? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir para Ele olhar dentro de nós, porque Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, e Ele sabe como está o nosso coração.